Mesa de debates. Oferecimento Unimed. Tem Unimed para todo mundo. Agora, plano Unimed para 2 pessoas. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Olá, hoje é sexta-feira, dia 10 de novembro, está começando mais uma mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. E para a gente é sempre uma honra estar com você aí na sua casa. Eu gostaria já de agradecer a você que acompanhou o nosso programa durante toda essa semana. Eu te faço um convite para a gente ficar junto hoje até meio-dia. Hoje nós vamos conversar sobre saúde aqui na mesa, sobre a programação de Juiz de Fora para o Dia Mundial do Diabetes, sobre o destaque da AME entre as principais planos de saúde do Brasil e, é claro, sobre o troféu Josino Aragão. E já para te dar uma prévia, a gente recebe aqui a principal atração do evento de hoje. Se você quiser participar aí da sua casa, do nosso programa, que para a gente seria uma honra, é só mandar a sua mensagem. Se tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma pergunta, manda uma mensagem para o nosso WhatsApp, número é o 98892-4905. Eu apresento agora os debatedores do nosso programa de hoje. Bom dia, Carol. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Prazer estar aqui hoje novamente. Prazer é nosso. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Luiz Otávio. Bom dia, tudo Caio. Bom? Tá animado? Opa! Perfeito. Sexta-feira não tem como estar diferente, né? Perfeito, então. Eu apresento agora também os convidados do nosso programa de hoje. De antemão, já agradeço a participação de todos vocês. Muito obrigado. A gente recebe o deputado Antônio Jorge. Bom dia. Bom dia a todos. A gente também recebe a endocrinologista e presidente da Associação de Diabéticos de Juiz de Fora, Célia Novaes. Bom dia. Bom dia a todos. É um prazer te receber. Obrigado. Prazer é meu. Também o fundador da AME, Aloysio João Felé. Bom dia. Mais uma vez, bom dia por estar aqui com vocês. É um prazer muito grande falar sobre esses assuntos, principalmente numa mesa dessa hoje tão selecionada e tão seleta com a presença do deputado. É verdade. Isso, então, traz uma importância maior. Que responsabilidade, né? Responsabilidade maior. Vamos lá, então. Tomara que dê tudo certo. A nossa última convidada é a psicóloga Andréia Cury. Bom dia, Andréia. Bom dia. Tudo bem? Prazer. Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom, o Dia Mundial do Diabetes é comemorado no dia 14 de novembro, mas esse ano aqui em Juiz de Fora vai ser celebrado hoje. E o destaque do evento nessa edição vai para as mulheres e o direito a todos de um futuro saudável. Célia, por que desse ano as mulheres foram escolhidas como tema da campanha? O tema é escolhido pela Federação Internacional de Diabetes e pela OMS. O tema esse ano foi escolhido, mulheres, o direito a um futuro saudável, por vários fatos. São 199 milhões de mulheres no mundo com diabetes. Em 2040 serão 312 milhões. Dessas mulheres, cada 5 mulheres com diabetes, 2 estão em idade de procriação. E o diabetes afeta a prole. Então, pode levar a malformações congênitas, perda do bebê, problemas ao nascimento. Então, na verdade, o diabetes não atinge só essas mulheres, mas atinge a futura geração. Além disso, por que a escolha do tema ser mulher? A mulher é considerada o porteiro da casa. E nós sabemos hoje que 70% do diabetes tipo 2 poderia não existir ou estar super bem controlado se houvesse mudança no estilo de vida. Sim. Então, a mulher, como sendo o porteiro da casa, é ela que pode influenciar a dieta e os hábitos de vida saudáveis dos filhos e das pessoas que estão dentro de casa. Então, se você consegue dar uma boa educação a essa mulher, uma boa orientação sobre nutrição, exercícios, hábitos saudáveis de vida, ela pode transferir isso para a família. Então, o número de pessoas atingidas é muito grande. Perfeito. E, Carol, você vou perguntar para a Célia também, como mulheres, acham que é necessário que a mulher seja instruída, para passar isso para a família? Com certeza. Hoje com a internet você tem muita informação, mas ao mesmo tempo que você tem muita informação, chega a dar até medo, porque tem muita informação sem filtro nenhum, e esse é o grande problema. Então, quando a gente pega uma campanha que vai ter informação direcionada, informação correta para as mulheres, é muito importante. E é uma preocupação, sim,
com certeza. E a gente acha que isso acontece com gente mais velha, né? E não é. Mais novas também. Todo conhecimento, né, que a gente pega aleatório, é importante pelos mitos que se tem, não só, né, com o diabetes, mas a mulher diabética também. Tá? Os medos que surgem, como vai ser essa gestação, tá certo? Até mesmo na hora do parto, com as complicações. Então, é muito importante porque o diabetes, principalmente, a gente não dá muita importância, né, porque a gente não o sente tanto. Então, esse chamamento, tá certo? Esse ano está sendo muito válido para poder nos alertar, né, que tem especificidade, principalmente na gravidez. O diabetes é uma doença crônica. Então, o grande problema é que o paciente come, não faz dieta, bebe e não sente nada. Mas ele não sente nada naquele momento. Daí, 10 anos, ele pode estar perdendo a visão, estar indo para a máquina de diálise, perdendo uma perna, infartando, tendo um derrame. Então, é uma doença muito traiçoeira. Então, ela tem que ser cuidada. Tem que ser cuidada todo dia, sempre. A gente fala muito aqui da importância da prevenção, né, para qualquer doença. No caso da diabetes, quais são os hábitos que a pessoa deve tomar durante a vida para que ela consiga se prevenir dessa doença? O mais importante, né, ainda mais com a epidemia que está no mundo hoje da obesidade, é o peso. Existe até um tipo de diabetes chamado de obesidade, que é o diabetes provocado pela obesidade, que caso a obesidade não existisse, o diabetes também não existiria. Então, a prevenção melhor que se pode fazer é manter o peso e fazer exercício. Então, você não pode ganhar peso. Isso é que vai prevenir o diabetes tipo 2. O diabetes tipo 1, na verdade, a gente não tem muito como prevenir, mas 90% dos diabetes é diabetes tipo 2. Então, eu tenho como prevenir. Eu queria fazer uma primeira pergunta para o deputado. Bom dia primeiro, né, deputado? Eu tenho minha mãe diabética, né? E ela é a diabetes tipo 2, né? Isso quando a pessoa adquire na vida adulta. E muito é por causa de alimentação. O que tem sido feito em termos de regulamentação ou do Estado ou do governo mesmo sobre os alimentos? Porque hoje eu tenho sobrepeso, né, e tal. Eu vou num restaurante hoje, fast food, qualquer lanchinho que eu pegar lá tem 1000 calorias, uma quantidade de carboidratos, né, que é o que a gente processa para dar diabetes e tal, muito grande. O que tem sido feito em termos de regulamentação para isso? Muito pouco, né? Na realidade, o Brasil começa muito recentemente a fazer acordos setoriais com a indústria, que eu acho sempre mais interessante do que meramente uma medida proibicionista, porque no acordo setorial você ajuda na mudança de comportamento da sociedade, porque proibir alguma coisa, pessoa e não mudar comportamento é muito pouco efetivo, né? Vou dar o exemplo do sal. Nós tiramos algumas milhares de toneladas de sódio dos alimentos industrializados num acordo setorial do Ministério da Saúde com a indústria, criando metas de redução de sódio nos alimentos. Isso vai impactar milhões de vidas daqui 10, 15 anos, porque o sódio ele é um elemento fundamental na gênese da hipertensão arterial e na manutenção da hipertensão. Na questão da indústria ligada aos carboidratos e principalmente aos doces, as iniciativas são muito tímidas. Alguns municípios, através de posturas municipais, têm tentado proibir doce na cantina da escola, proibir, que nós temos um projeto de minha autoria que tramita na Assembleia de Minas, a venda casada de qualquer produto com doce. Às vezes quer vender um doce que é mais ou menos, mas põe um carrinho junto. Né, o McLanche Feliz, falar aqui com uma empresa tão importante, né, tão poderosa, mas é uma coisa aética vender um hambúrguer por causa dos bichinhos lá que vem junto no McLanche Feliz. Quem teve filho sabe que o foco é o bonequinho, e aí vai habituando com o lanche. Então, esse tipo de coisa cabe sim ao Poder Legislativo, com vários formatos, federal, estadual e os municipais principalmente, mas eu diria que as iniciativas são tímidas. O Código Legislativo pode ajudar em mudança de comportamento.
vide um exemplo do tabaco. As leis de restrição do uso do tabaco criou uma nova geração com uma outra mentalidade em relação ao tabaco. Precisamos fazer isso em relação ao sódio e em relação ao açúcar. E um produto que possui grandes níveis de açúcar é o refrigerante também, né? Que é consumido em larga escala pela sociedade. Deve ser evitado. As indústrias... Desculpa, Célia, pode falar. Não, fica à vontade. As indústrias mais inteligentes e os países mais avançados já vêm criando uma consciência cidadã muito maior, são principalmente os códigos de propaganda são mais decentes, né, porque o nosso CONAR não regula absolutamente nada em termos de propaganda, as propagandas são aéticas, né, mas esses países mais avançados, a própria indústria está tomando a dianteira de modificar os seus produtos. A Coca-Cola já tem em vários países a mesma Coca e o eixo da propaganda é dizer que ela tem 50% a menos de açúcar. Lançaram aqui a Coca Stevia, né, que é um adoçante, tem até uma história interessante aqui no Brasil, mas mesmo a Coca tradicional eles já estão fazendo formulações com menos, porque a indústria precisa também acompanhar o conhecimento e as mudanças culturais. Né? O que eu ia falar era justamente a questão do refrigerante, você já ter a opção do zero. Do redução de açúcar e do zero açúcar. Né, que é praticamente o mesmo sabor. A Coca ainda dá uma diferença, eu particularmente acho mais gostosa a zero, mas a Guaraná não dá diferença nenhuma, a Sprite não dá diferença nenhuma. Né, então você pode consumir o refrigerante, que não é uma coisa que faz bem, mas que não vai ter açúcar, pelo menos não vai piorar o diabetes, nem vai ter ganho de peso. Eu queria fazer uma pergunta, aproveitando tantos doutores, a doutora Célia até comentou que naquele momento que às vezes você já está sofrendo de diabetes, você não tem tanto sintoma, vai aparecer depois de 10 anos. Mas não tem nenhum sintoma que, antes de aparecer a perda de uma visão, de problema no rim, não tem nenhum sintoma? Olha, é muito insidioso. Sintoma tem, mas às vezes você confunde. Por exemplo, uma pessoa de 50 e poucos anos, né? Já tem uma dor na perna, para subir uma escada já tem um certo cansaço. A visão está turva, porque depois dos 40 já aparece a presbiopia. Então, o sintoma do diabetes é um cansaço, uma dor nas pernas, uma pode cãibra, ser outras coisas também, uma visão turva. Então, pode ser outras coisas. A gente fala também sempre dessa necessidade do cuidado com a alimentação, só que muitas pessoas, eu queria aproveitar a sua participação aqui, comem compulsivamente. Eu queria saber quais são os fatores psicológicos que afetam esse hábito. A compulsão, né, alimentar, ou qualquer tipo de compulsão, vamos dizer assim, ela vai vir para suprir uma necessidade interna, psíquica. Né? E é mais emocional, ou uma situação que a pessoa está passando de uma dificuldade mesmo, e ela acaba canalizando para a liberação no alimento. Por exemplo, assim como numa compra exagerada, né? Ela vai arrumar o canal de liberação. E no diabetes, vamos dizer assim, né, com essa compulsão que às vezes ela acaba tendo, na hora que ela escuta que ela não pode o doce, o não já traz aquela vontade. Então eu quero, eu vou buscar. Como não pode fumar, isso acaba atingindo um pontinho lá que o proibido, né? A gente até fala, se quer que a pessoa não faça uma coisa, fale diferente. Evite doce menos, mas o não, né? Evitar sem palavra o nosso cérebro, não. ele não racionaliza o não. Então, por isso, igual você falar com uma criança, né? Não coloca o dedo no ventilador. Se acionou ali para ele colocar o dedo no ventilador. Colocar, o não fica então ali é diferente. guardado. Olha, o ventilador é perigoso. Então, você falar o não, ele não sabe, não consegue racionalizar. Mas não só criança, a gente também. Né? Nós também. Então, quando se fala no diabético, é que se fala assim, aí que dá aquela vontade, aí que dá a fissura de comer mais o doce. Né? E a pessoa lidar, então, com essa questão dela estar diabética, ela pode comer o doce, mas com as restrições, os tipos de doce que ela pode, os tipos de alimento que ela pode, que vai trazer essa saciação também, né, do uso do açúcar, que o corpo humano precisa. Queria perguntar para o senhor, a questão, quando a gente fala sobre o tratamento da pessoa que tem diabetes, é algo que sai caro para o sistema de saúde? Não, a diabetes tem um programa próprio no SUS que fornece o remédio para diabetes e ele não é e mesmo assim, mesmo não fornecendo, os medicamentos não são de alto custo, entendeu? Eu gostaria de perguntar à doutora o seguinte, que ela esclarecesse para todo o telespectador o nível
de glicose que seria ideal no sangue, na pessoa idosa, porque a gente sabe o que é hiperglicemia é uma coisa, o que é diabetes seria outra. Porque o idoso sempre tem uma hiperglicemia mais alta do que o normal, sem ser diabético. Na verdade, a glicemia normal é até 99. É considerado diabetes acima de 126, 126. inclusive para o idoso também. Né? Eu digo e por o mim pós-prandial mesmo, entendeu? acima de Eu quero saber 140. a minha dosagem, entendeu? Qual seria ideal? Hoje a gente tem um fiel que é a hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada ela é extremamente importante. Ela hoje é utilizada tanto para diagnóstico de diabetes, de pré-diabetes e para controle da doença. Né? Então, a hemoglobina glicada ela dá a média da glicemia nos últimos 3 meses. Então, se você tem uma glicemia que está... O idoso, né? Vamos falar do idoso. Que está com 120 de glicose. No meu caso. Está com 120 de glicose, mas a hemoglobina glicada está 5,7, ele está normal. Justamente eu queria perguntar, para eu ter essa certeza, porque em casa eu tenho que falar que eu não sou diabético. Não é para abusar, não, né, doutor? Falar que eu não sou diabético. Minha glicose está nesse nível que a senhora acabou de falar aí para nós. Está melhor que muito jovem por aí. Bom, a gente agora vai para o primeiro intervalo do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates aqui pela... Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TV Juiz de Fora. Carol. Então, queria saber mais sobre o evento, a organização, que dia que acontece, o horário, qualquer um pode participar. Sim, o evento esse ano está acontecendo hoje, dia 10. Está sendo lá no Parque Alfield, próximo à Câmara dos Vereadores. É um evento conjunto. Né? Nós, lá da Associação dos Diabéticos, nós organizamos o evento, mas existem inúmeras pessoas trabalhando junto conosco. A PM, o Corpo de Bombeiros, o Antônio Jorge, o Sargento Melo, a Universidade Federal de Juiz de Fora, a Suprema, a Funalfa, a Doctum. Então, a gente tem uma série de pessoas apoiando, né? A OAB deu um apoio muito bom para nós esse ano. Então, nós temos, graças ao apoio das diversas pessoas, nós conseguimos fazer o evento, que é um evento que sai caro e que nós temos várias atividades e tem um custo alto, que temos as fitas de glicemia capilar para medir, fazer aferição da glicose. A campanha visa detecção do diabetes e orientação para aqueles que estão mal controlados. Né? Por que detecção? Hoje são 415 milhões de diabéticos no mundo e em 2040 serão 632 milhões. Só que 50% desses não sabem que são diabéticos. Estão sem o diagnóstico ainda. Ou seja, estão doentes, a doença está trazendo consequências e eles não estão sendo tratados. Lá na praça tem várias atividades. Você tem uma balança de bioimpedância para ver o percentual de gordura, tem a aferição da glicose, a aferição da pressão, orientação de saúde bucal, orientação de nutrição, orientação de cuidados com os pés. Estamos com o grupo de gineco e da obstetrícia da Universidade Federal de Juiz de Fora, porque esse ano o tema é mulher. Então, orientando sobre diabetes gestacional, fazendo a triagem para o ambulatório de gestação de alto risco e orientando sobre doenças femininas. Né? Tá muito interessante o nosso evento. Olha, eu assisti agorinha mesmo uma senhora clicar o dedo lá, fazer a glicemia, ela estava com 500 de glicemia. Foi a primeira informação que ela teve na vida que tem glicose alta. Obviamente, ela está na rua, pode ter se alimentado, mas é uma triagem imediata, né? E então, para além de todo o aspecto da promoção da saúde, educativo, eu sempre insisto, né, tem coisas que a sociedade faz melhor que os governos, esse tipo de ação organizado pela sociedade civil é muito mais efetivo, mas ainda tem esse desdobramento imediato. Algumas pessoas acabam descobrindo que são diabéticos ali. É a campanha de detecção. Né? São aqueles 40% que são diabéticos e que ainda não sabem. Então, esse trabalho é fundamental.
Eu gostaria de agradecer e parabenizar pelo evento de vocês. Obrigada. Por oferecer essa oportunidade às pessoas para que elas saibam da sua situação atual de saúde, né? Obrigado. A gente vai trocar um pouquinho de assunto para a gente falar também sobre a AME, que é a Assistência Médica às Empresas, que foi fundada em 71, que vem trazendo uma novidade, né? Teve um ótimo posicionamento numa avaliação da ANS. Eu queria que o senhor explicasse para a gente um pouquinho o que é a AME e como que o trabalho de vocês é feito para que essa posição fosse alcançada. Muito obrigado pela oportunidade de nos dar para falar sobre a AME. Evidentemente que a AME é uma empresa já antiga na cidade, desde 71, ela tem 46 anos. Foi criada assim numa reunião de Rotary. Eram empresários do Rotary que estavam no nosso clube, Rotary Sul, e que necessitavam de um atendimento aos seus funcionários. E numa reunião de Rotary, por que o Felé não faz uma clínica que possa atender as nossas empresas? Então, eram empresas como a Aviação Santa Luzia, era como a Radiogás, era como a Jacobana, era várias empresas que tinham seus sócios lá no clube. E rapidamente nós montamos essa empresa e, com a própria ajuda dos empresários rotarianos, ela cresceu em meses, rapidamente. Em 6, 7 empresas que começaram com a AME, no mês seguinte já eram 20 e tantas, no outro mês quase 50, hoje são centenas de empresas que têm o seu atendimento via AME. A AME é pioneira no ramo de plano de saúde na cidade. Ela começou, não tinha nada, inclusive no Brasil existiam 2 ou 3 só, a Sancil e a Amico em São Paulo e a Med Minas em Belo Horizonte. E a AME foi pioneira na região e uma 3ª ou 4ª no Brasil a criar esse tipo de assistência médica às empresas. E, felizmente, ela foi tendo uma aceitação muito grande no mercado e foi crescendo gradativamente. No ano de 2000, foi criada a ANS. A ANS é uma agência reguladora do plano de saúde. Porque os planos de saúde existiam, mas eles eram completamente assim, de atendimento vago, aleatório, e não tinha uma programação, uma orientação governamental que pudesse tomar conta mesmo do setor. E foi criada a ANS pelo Ministério da Saúde, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que passou a dirigir os destinos das empresas de medicina de grupo. Desde então, ela vem fazendo avaliações anuais do desempenho dessas empresas. E, ano a ano, a AME vem obtendo um resultado satisfatório. E este ano, a avaliação de 2017, que saiu agora em outubro, a AME teve a oportunidade de ser, em Juiz de Fora, aquela com que teve maior índice de avaliação, 0,94.5, o que significa de 0 a 1, 94, nota 94. Não só ela foi o primeiro lugar na região, em Juiz de Fora e região, como com esse valor ela obteve o 3º lugar no Brasil, entre 1.700 empresas de plano de saúde. Sem considerar os subíndices que a ANS publica, por exemplo, o índice satisfação do beneficiário. Satisfação do beneficiário, ela teve 0,99. 0,99, primeiro lugar disparado entre todas no Brasil. Os concorrentes em Juiz de Fora tiveram 0,66 e 0,82. E no índice geral, que foi esse que eu falei, 0,94, os concorrentes tiveram 0,82 e 0,87. Aqui são os que são regulamentados pela ANS, porque o plano tem que ser regulamentado. Então, é a nossa grande satisfação por ser uma empresa familiar, uma empresa modesta, uma empresa pioneira na cidade e que vem tendo o apoio dos empresários locais. Aliás, eu quero deixar aqui o meu agradecimento a essa centena de empresários que participam da AME e graças a ele é que nós atingimos. E não é só a ele, aos nossos funcionários, aos nossos médicos. Se nós não tivéssemos um corpo clínico tão diferenciado e tão coeso, também não teríamos atingido essa avaliação da ANS. Daí a nossa grande satisfação
Daí nós estamos aqui presentes hoje para transmitir a toda a sociedade. Das empresas fundadoras da AME, de 71, nós temos ainda 7, 8 que continuam conosco. Viação Santa Luzia é uma empresa fundadora da AME. Radiogás, que mudou de nome, continua fundadora da AME. A Pinho, que agora terminou as suas atividades, fundadora da AME. Então, o Pavan, que terminou suas atividades também, era fundadora da AME. Então, nós temos uma série enorme de empresas de ônibus, empresas, indústrias, comércio, colégios, tudo isso que participam do atendimento da AME. Então, é a nossa satisfação de estar aqui hoje, dizendo a toda Juiz de Fora, através dessa mesa de debate, que é uma programação muito vista em Juiz de Fora, que é um programa muito sério e muito aceito na sociedade, que é a mesa de debate, seria o canal ideal para que nós pudéssemos fazer essa publicidade, vamos assim dizer, das atividades da AME. Perfeito. Eu queria, muito brevemente aqui, render uma homenagem, né, ao Dr. Felé, nosso professor, né, Célia? Nosso professor, uma pessoa admirável, uma pessoa importante para a medicina de Juiz de Fora, não só no aspecto empresarial, mas na medicina, senso estrito. Tenho muito orgulho de estar aqui alinhado com o Dr. Felé e aproveitar esses segundos para também render uma homenagem importante aqui. Tramita na Assembleia Legislativa de Minas Gerais um expediente de nossa autoria para uma homenagem da Casa do Povo de Minas Gerais ao Josino Aragão. Nós precisamos reverenciar aqueles que tanto contribuem para a sociedade de Juiz de Fora. O Josino é uma pessoa notória. As homenagens, muito comumente, são póstumas, né? Mas sempre são a tempo. Então, é uma homenagem que, obviamente, se estende no reconhecimento a toda a obra do Josino, educacional, aqui de radiodifusão, mas que se estende ao Erickson, obviamente, a Flávia, a toda a sua família. Essa menção de reconhecimento deve ser aprovada muito em breve e depois nós teremos a possibilidade de fazer uma solenidade, uma sessão solene em homenagem ao Josino lá na nossa Assembleia de Minas, e fica o nosso reconhecimento também. Muito legal. E hoje uma forma também conhecido com o nosso evento aqui hoje, né? Parabenizar, homenagear. É a segunda edição do Troféu Josino Aragão. Por falar nisso, na primeira edição do troféu, a AME foi homenageada pelo Troféu Josino Aragão, porque nós participamos do atendimento desse grupo todo, Circom, entendeu? Uhum. E de maneira que, no primeiro troféu, a AME foi agraciada com o título desse troféu Josino Aragão, nosso amigo particular e um grande radialista, um grande empresário na cidade, que criou todo esse complexo que é o Grupo Circom. Meus parabéns ao Grupo Josino Aragão. Aproveitar esse momento dos parabéns e parabenizar o posicionamento da AME na avaliação da ANS. A gente agora vai para mais um rápido intervalo e já voltamos com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora.